Continuação, parte 2, da parábola do filho pródigo. Na parte 1 da parábola do filho pródigo, nós falamos de um certo homem que tinha 2 filhos, tinha uma fazenda e o filho mais novo chegou até o pai e pediu que o pai vendesse a fazenda e te desse parte da sua herança. Como nós sabemos, a herança só se dá aos filhos depois do falecimento da morte do pai. Imagina a dor que esse pai sentiu ao ouvir seu filho amado, um dos seus filhos amados, pedir parte da herança. Vender a sua fazenda, a sua casa, que lutou a vida toda, trabalhou para cuidar e entregar assim, de mão beijada em vida, deve ter doído muito. Se fosse você, como você se sentiria? E esse filho pegou parte da herança, viajou, foi embora, abandonou o pai, a fazenda, o outro irmão e foi embora. Gastou com bebidas, farras, festas, mulheres, prostituição, dissolveu, gastou, torrou o dinheiro. Quando não tinha mais nada, o dinheiro acabou, a herança que o pai lhe tinha dado, com certeza aquelas pessoas que estavam com ele, tudo interesseira, um bando de parasitas que estavam com ele só pelo que ele tinha a lhes oferecer, se afastaram todos. E houve uma grande fome naquela terra e ele passou a ter necessidade. E por não ter mais dinheiro e não ter também ninguém mais ao lado dele, ele foi trabalhar em uma fazenda cuidando de porcos. Ele com fome, sem ter o que se alimentar, tendo que comer restos, de pessoas, restos de comida que joga lá para os porcos, que na verdade, lá na minha terra chama lavagem de porcos. E ele se lembrou, se recordou da vida que os empregados do pai dele, os jornaleiros, tinham lá melhor. Comiam bastante pães em fartura, se alimentavam com fartura, tinham boa vida. E ele ali, filho de um fazendeiro, passando por aquela dificuldade. Se arrependeu, voltou, pediu ao pai perdão, falou que não era digno de ser chamado filho dele. Falou: pai, peguei-me contra o céu perante ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, por amor a esse filho, que o pai achava que esse filho tinha morrido, já estava tendo ele como morto. Ele se arrependeu e procurou o pai. E o pai, ao vê-lo ao longe, se alegrou. Se alegrou e mandou que vestisse ele com a melhor roupa, com o melhor vestido, colocou o anel na mão dele, as alparcas, na verdade sandálias, mandou que matasse o melhor bezerro e com certeza deve ter feito uma grande festa. Em alegria, em comemoração ao retorno daquele filho, que ele achava que estava morto e retornou. Mas o filho que ficou lá, aquele outro que não pediu parte da herança, ficou muito chateado, enciumado. E chegou e falou, chamou os servos e perguntou por que aquilo.
Aí o servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão, né, que estava fazendo a pergunta, o que não foi embora, se indignou, ficou revoltado. E não queria entrar, e saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Meretrizes são prostitutas, mulheres da vida. Mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O filho ficou revoltado, hein? Aquele que nunca abandonou o pai, sempre esteve ali, do lado, trabalhando. Ficou com ele quando o outro pediu parte da herança. E nunca o pai deu, né, um novilho para ele festejar com os amigos dele. Aí eu chamou o pai e falou isso, né? Eu falei: filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu lhe pertence, você podia ter pego e feito a hora que você quisesse. Mas ali eu percebi que havia um pouco falta de diálogo. Porque talvez o medo, né? Aquela coisa assim, tem filhos que não conversam com o pai. Tem filhos que só obedecem. Tem filhos que nem olham para o pai. Tem filhos que não brincam, às vezes, com o pai, sabia? Teme ao pai. E respeito, mas tem uns que têm medo, nem conversam. Talvez esse foi um dos motivos dele nunca ter chegado ao pai e pedido algo ao pai para festejar ali com seus amigos. Já o outro, que não gostava do que, né, da obediência, de ser obediente ao pai, de fazer as obrigações que o pai lhe ordenava ali, as regras, quis ir curtir com as meretrizes prostitutas. Gastou tudo. E voltou e o pai fez festa. Mas o pai fez festa por quê? O pai viu que ele estava bem, estava vivo, estava são, e ele retornou. Ele se arrependeu. Aí a diferença entre a ovelha perdida, que o bom pastor foi à procura, ele largou as 99 e foi atrás da ovelha perdida, e a diferença entre o filho pródigo, que foi embora porque quis. A ovelha perdida, ela se perdeu não porque ela quis. Já o filho pródigo, ele conhecia, ele sabia da convivência, dos ensinamentos, ele tinha que ser obediente das regras. Ele tinha direitos, mas ele tinha obrigações também a obedecer, a seguir. E ele não satisfeito, ele pediu parte da herança e foi embora. O pai dele não foi embora, não mandou ele embora. Ele que pediu e foi embora. E o pai dele também não foi buscá-lo, não foi atrás dele. A diferença aí da ovelha perdida, que o bom pastor foi atrás, e do filho pródigo que pediu parte da herança e foi embora. A ovelha perdida, o pastor vai buscar, porque ela se perdeu sem querer. Não foi por gosto, por querer. Já o filho pródigo foi embora porque quis. Então o pai não foi buscar. Então há diferença aí.
Aquele que se perde sem querer e aquele que vai embora porque quer. O que se perde, Deus vai buscar.